É possível faturar R$ 10.000 em apenas um mês com o RedSpa? Se você se interessa por esse assunto ou caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, fica até o final, porque o RedSpa ele tem transformado vidas e quem sabe a sua não vai ser a próxima. Eu sou Carla Guimarães, eu sou tricologista, sou empreendedora, sou comunicadora, empreendo há mais de 10 anos com tricologia e sou formada na área de comunicação há mais de 15 anos. E hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência com o RedSpa, que implementei há um mês atrás e já consegui faturar R$ 10.000 em apenas um mês. Então a pergunta é, como foi feito, Como foi feito isso? É possível faturar R$ 10.000 no primeiro mês apenas com o RedSpa? Se você ainda não sabe o que é o RedSpa, eu vou te explicar de maneira bem breve, mas para que você tenha uma ideia, essa técnica ela já está viralizada fora do Brasil e está chegando no Brasil agora com muita força. É uma técnica de relaxamento que concentra ali esforços e manobras voltadas para a área do ombros, pescoço e couro cabeludo. Traz diversos benefícios. Além do relaxamento, o RedSpa ele também vai proporcionar vários aspectos positivos para a saúde do couro cabeludo e dos fios. Então vai atuar na prevenção da queda, de estímulo do crescimento, de oxigenação dos folículos. Então é algo que é maravilhoso. E está viralizado justamente porque é uma técnica muito gostosa, de se ver e de se sentir. Então, através das redes sociais, viralizou lá na Ásia, no Japão, e aí as pessoas começaram a assistir e querer. E essa técnica, felizmente, chegou aqui no Brasil, mas que, pelo que já vemos, já está presente em todo o mundo. Então, se você é massoterapeuta, se você é tricologista, se você é esteticista, ou se nesse momento você está buscando transicionar sua carreira para ter uma nova profissão, esse é o momento, porque o RedSpa ele está fazendo muito sucesso e é algo que não requer muitos esforços. É uma técnica que precisa, obviamente, estudar, mas que estudando, aprendendo a realizar as manobras, você consegue fazer de forma bastante tranquila, conduzindo ali os atendimentos com encantamento, com a recepção do cliente, então tornando ali aquele momento um momento especial para ele. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu peço a você que se inscreva, deixe o seu like, porque só assim o YouTube ele vai entender que esse conteúdo ele é relevante e aí vai me motivar. Eu vou poder trazer mais conteúdos para vocês, conteúdos como esse, ouro puro, ouro 24 quilates. Você só vai encontrar aqui comigo, que eu vou te passar o que eu fiz para alcançar essa meta de R$ 10.000 faturados apenas com o RedSpa. Meu primeiro mês de RedSpa aberto. Vou contar para vocês o que foi que eu fiz, tá bom? Fica até o final e eu tenho certeza que você vai extrair bastante insights desse vídeo. Aproveito para deixar o espaço aqui dos comentários para caso você tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Fala de que cidade você está falando, isso é muito importante. Por quê? Para que eu possa saber até onde o meu vídeo também está chegando. Vamos fazer daqui do meu canal uma grande comunidade, onde a gente possa também promover essa interação. Tá bom? Eu conto com você. Bom, quando eu decidi investir no negócio, eu já havia pesquisado, eu já havia visitado alguns outros negócios fora do meu estado e eu já tinha também uma afinidade pela área. E eu acho isso um ponto muito importante. Antes de você investir em algo, você precisa realmente verificar se é algo que você gosta de fazer, conversar com outros empreendedores da área, para pelo menos você ter uma noção de como é que a coisa acontece. E é quando eu digo, esse aqui é um espaço onde eu vou estar trazendo também essas minhas vivências para vocês, e onde vocês vão também poder interagir comigo. Então, por isso que é importante essa troca, que é onde você vai conseguir tirar pelo menos parte das suas dúvidas. Mas eu digo partes porque
Muitas coisas a gente também só aprende realmente na vivência, mas é muito importante quando a gente tem um guia, tem alguém que já trilhou esse caminho e já percorreu e já verificou o que deu certo, o que não deu, né? A probabilidade de erros e acertos quando a gente tem uma pessoa que já passou por aquele caminho é bem menor, né? A probabilidade de erros, né? E maior de acertos. Quando eu decidi investir no negócio, a primeira coisa que eu fiz foi pensar em qual seria o posicionamento da empresa. Vocês já ouviram falar nessa palavra posicionamento de mercado? O posicionamento, ele é algo que vai te colocar como uma empresa única. Qual é o seu posicionamento? Isso significa que como você gostaria de ser visto pelo mercado? Como as pessoas percebem a tua empresa? Quais são os valores que elas veem? Por que elas vão escolher a tua empresa ao invés da empresa A, B ou C? Então, esse posicionamento, ele está conectado com o que eu chamo de identidade, de quem você é para o seu público, para as pessoas que vão te ver, tanto nas redes sociais, quanto presencialmente nos atendimentos. Por quê? Porque isso precisa estar trabalhando dentro de um conjunto harmônico, certo? Então, o posicionamento é a primeira definição, é você definir quem você é e como você gostaria de ser vista, como você gostaria de ser lembrada pelo seu público, ok? Então, o posicionamento, ele é muito importante. Então, a primeira coisa que eu pensei foi, qual vai ser o posicionamento da empresa? Como eu gostaria de ser lembrada, como eu gostaria de ser percebida? Isso é muito importante, é você também saber qual é o seu público, quem vai ser o seu público, né? Quem vai ser o público consumidor dos seus serviços? Então, não é o público que te escolhe, é você que determina quem vai ser o público, se vai ser o público classe A, se vai ser o público classe B ou o público classe C, ok? Então, dentro desse posicionamento de mercado, você vai começar a se definir, eu sou fulano de tal, o meu posicionamento é esse, a minha forma de trabalhar é essa, o meu padrão é esse, e o meu público que eu vou trabalhar, que eu vou atingir, é esse aqui, certo? Então, dentro da classificação dos públicos, você tem diversos públicos. Foi isso que eu fiz essa definição e cheguei à conclusão de que eu gostaria de oferecer os meus serviços para um público que a gente chama de um público de alto ticket. É aquele público que paga mais, né? É aquele público que normalmente tem um comportamento mais atípico do que a maioria das pessoas. São pessoas que preferem mais a exclusividade, que elas pagam por essa, né, pagam por essa exclusividade. Né? Depois que eu fiz essas definições, foi definir como é que seria a marca. Né? Então, como você vai definir a sua marca, qual o seu nome, né? Então, o que acontece? Elementos, nome fácil, cores que transmitam também intencionalidade, localização estratégica. Ora, se eu quero atender um público de alto padrão, né, de padrão mais elevado, eu preciso estar perto dessas pessoas, né, preciso estar próximo dessas pessoas. Então, eu busquei aqui na cidade onde eu moro um bairro, né, de padrão mais elevado e decidi montar, né, dentro desse bairro, certo? Que é um bairro que é considerado de alto padrão. Então, a localização, ela tem que ser estratégica. Tudo tem que ser estratégico, na verdade, no teu negócio, na hora, no momento que você vai montar. Então, essa determinação desse posicionamento tem que ser intencional. Você tem que ser intencional na hora que você vai elaborar ali as estratégias do teu negócio, né? Então, essa pesquisa que eu fiz, esse contato com outros redes pais que também atendiam público, né, com um perfil mais elevado, esse contato, essa minha experiência anterior, porque dentro da tricologia também eu tive esse posicionamento, me permitiu poder cobrar um valor acima da média dentro dos meus serviços, o que obviamente corroborou com a questão do meu faturamento.
O que acontece? Hoje em dia, né, as pessoas elas têm medo de cobrar um valor mais elevado, né? Mas eu vou também abrir um parêntese para essa questão do valor mais elevado, porque obviamente que o valor mais elevado, ele precisa estar consonante com aquilo que você entrega. Então, o teu posicionamento, ele também passa pela questão da entrega, não é simplesmente você elevar o valor do teu produto, é fazer com que o teu valor, ele seja percebido, tendo em vista que valor é diferente de preço. Então, quando você diz ali o valor de um serviço e você agrega, né, valores, né, as pessoas elas vão dizer, então realmente vale a pena. Vale a pena por quê? Porque não é só o serviço, são os atributos que esse serviço ali carrega. E aí é um conjunto de atributos que vai, como eu disse, desde o local onde você vai estar, desde o que você vai oferecer como um serviço, né? Desde a maneira com que você vai atender, inclusive, o teu cliente no WhatsApp. Então, tudo isso forma ali o conjunto do teu posicionamento. Então, são itens no qual eu me preocupei, né? Então, na hora da elaboração da marca, como eu falei, né? Do nome, do Instagram. Por quê? Porque o Instagram, ele é uma ferramenta, hoje em dia é considerado um cartão de visitas. Muitas pessoas, às vezes, colocam muitas coisas pessoais, botam coisas profissionais misturadas, ou botam vários serviços ali, ou seja, não segue um padrão, né? É algo que, dentro do posicionamento, a gente precisa se preocupar, a gente precisa passar essa imagem de padronização. Por quê? Porque quando algo está confuso, as pessoas elas não conseguem entender. Então, a comunicação, nesse momento ali, ela falha. Então, para que o cliente ele sinta confiança, ele perceba ali a estrutura de uma empresa séria, você precisa também se preocupar em formar esse padrão, né, de como as pessoas elas vão te ver, como elas vão te enxergar. É tudo de forma, como eu disse, intencional. Tudo que é colocado, a marca quando ela é utilizada, uma postagem quando é feita, um story quando é colocado, tudo é de forma intencional, né? Outra ferramenta também que faz parte desse alinhamento, o WhatsApp. Muitas pessoas ainda usam o WhatsApp normal, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu padronizei já para o WhatsApp empresarial. Nesse WhatsApp empresarial tem vários itens lá no qual você pode preencher e você pode profissionalizar ainda mais a tua empresa. Como, por exemplo, tem uma ferramenta lá chamada de catálogo, onde você pode colocar fotos, você pode colocar valores se você quiser. Você pode colocar ali nos seus dados teu endereço, teu horário de funcionamento, porque vira como se fosse assim, um mini site. Então, tudo isso vai fazendo parte do quê? Do valor percebido pelas pessoas. E foi isso que eu fui construindo, mesmo antes de abrir o RedSpa. Então, abri um Instagram, já comecei a alimentar, já comecei a me comunicar, ou seja, a partir daquele momento em que as pessoas elas já estavam ali entrando na página, seja de forma orgânica, seja pelo tráfego pago, porque sim, eu fiz tráfego pago e isso é muito importante. Carla, o que é tráfego pago? É você pagar ao Instagram para que ele possa distribuir uma propaganda sua. Então, eu fiz lá um vídeo de spoiler, esse vídeo ele começou a circular aqui na minha cidade, porque você tem como colocar para ele circular só na sua cidade. E as pessoas começaram a chegar na minha rede e a perguntar, já está funcionando, como é? Então, isso mesmo sem estar aberto, mesmo sem estar funcionando, as pessoas já estavam já estávamos ativando o quê? O gatilho da curiosidade nas pessoas, né? A expectativa. E assim, nós vamos o quê? Aquecendo aquele público. Obviamente, chegam os curiosos, chegam, mas sempre tem e sempre vai ter. Então, isso é algo que a gente não precisa se incomodar, mas que também tem as estratégias para poder combater os curiosos. E assim, eu fui atendendo as pessoas, recebendo. Quando eu já tinha uma data, o público já estava aquecido, já tinha muitas pessoas que já estavam interessadas e eu já tinha ali os serviços elaborados e eu fiz a minha oferta. Você precisa ofertar os seus serviços, mesmo aqueles que
entraram em contato lá atrás, eu fiz o quê? Eu fiz o que a gente chama de prospecção. Eu mandei mensagem para essas pessoas, falando que que nós já estávamos funcionando, né? Então, assim, as pessoas que entravam em contato pelo WhatsApp direto, eu já falava da possibilidade de que as experiências, elas poderiam ser presenteáveis. Então, tudo isso você vai gerando o quê? Você vai gerando desejo, você vai gerando necessidade, porque o teu cliente, ele muitas vezes ele não sabe que ele precisa, ele não sabe que ele quer aquilo. Você é que tem que conduzir ele, você é que tem que, vamos lá, você que tem que ser a cabeça pensante, você tem que ser a estrategista, você que tem que conduzir o teu consumidor. Óbvio que a venda que a gente faz, que isso é um processo de venda, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, muito embora, abra um parêntese, eu não realizo vendas pelo Instagram. Todas as minhas vendas, elas são concentradas no WhatsApp. Então, o que acontece, gente? A partir do momento em que você já vai criando um relacionamento com o teu cliente, né, esse cliente, ele vai vendo o quê? Vai vendo uma empresa organizada, vai vendo que ele pode ter a confiança em você, só pelo valor percebido. Então, toda essa movimentação, né, então eu usei muitas ferramentas, né, ferramentas do Stories, ferramentas, né, tanto do status também do WhatsApp, tá? Foram muitas ferramentas, o impulsionamento, como eu falei, o impulsionamento pago. Então, quando eu falo essa questão do faturamento de 10 mil, algumas pessoas até podem perguntar, mas 10 mil foi como? Foi só o valor, foi já tirando as despesas? Vejam, gente, entendam, vocês como empresárias, assim como eu, a gente tem que ter, inclusive, o direcionamento de princípios básicos. Faturamento é o que você fatura, é tudo aquilo que entra de receita para você. Receita, faturamento, que você, tanto com serviços quanto com produtos, certo? Porque aqui no meu RedSpa eu também vendo produtos. Então tudo isso faz o quê? Faz com que o meu ticket ele aumente, a minha receita ela aumente, né? E várias outras estratégias que eu uso, que nesse vídeo realmente vai ficar, para esse vídeo não ficar muito extenso, a gente pode até fazer outras partes dele. Mas o que é que normalmente eu digo, né? Isso através de uma meta, óbvio que foi uma meta que foi estipulada. Essa meta dos 10 mil, ela foi realmente criada para ser alcançada. Aplicamos as estratégias e conseguimos. Isso me mostra o quê? Me mostra que existe um caminho de possibilidade, ou seja, é possível fazer 10 mil reais dentro de um mês com um RedSpa, é possível. Isso me trouxe o quê? Uma comprovação. Uma comprovação que, inclusive, dentro do negócio que está iniciando, para quem é empreendedor, talvez não saiba, existe uma coisa chamada payback. O payback é o retorno desse investimento. Então, se eu investir 10 mil, né, vamos dizer que eu apliquei lá o meu capital inicial, foi 10 mil, e no primeiro mês eu já faturei esses 10 mil, então quer dizer o quê? Que esse investimento ele voltou dentro de um mês. O que em algumas empresas, esse faturamento, ele pode... esse payback, ele pode ser dentro de 2 meses, de 3, isso é muito relativo. Por isso que é importante acompanhar as métricas. Por quê? Porque essas métricas, elas vão ser para a gente como um indicador de quê, Carla? Saber se o teu negócio é ou não viável, né? Principalmente para as empresas que estão começando agora. E o que foi que eu pude contestar? Que é sim um nicho viável, um nicho que tem procura, as pessoas gostam, né, e que está fazendo o maior sucesso. E por isso que eu disse que o RedSpa, ele está transformando vidas e a sua pode ser a próxima. Porém, assim como todo e qualquer negócio, é muito importante que você esteja sempre antenada a quê, Carla? A gestão, ao marketing, as estratégias de comunicação, principalmente no quesito também da gestão de despesas, né, de gestão dos acompanhamentos, de como você pode melhorar.
né? Eu aqui no meu dia a dia. E periodicamente eu estou sempre o quê? Fazendo acompanhamentos, verificações, né? Aplicando lá a ferramenta do PDCA, né? Que é sempre estar checando, ver o que pode ser melhorado, ouvir os clientes, né? Então isso faz com que o teu negócio, ele a cada dia mais, ele só melhore. Ele só melhora. Quando você começa a se antenar, e aí isso é o que vai te possibilitar o quê? Investir, reinvestir no negócio, expandir e crescer cada vez mais, tá bom? Então, se você gostou do conteúdo, né, eu peço a você que se inscreva mais uma vez, mas que também deixe o seu joinha, que você deixe aqui o seu comentário, o seu ponto de vista, que é para poder saber onde é que eu posso melhorar também, quais outros assuntos eu posso trazer para vocês, tá certo? Para mim é uma honra poder estar compartilhando aqui essas informações que são tão importantes e que, infelizmente, a gente não encontra em todos os lugares, mas que eu fui incumbida, né, com essa missão de trazer esse conteúdo aqui para vocês, para agregar ainda mais na vida de vocês, tá bom? Um beijo no coração, tá bom? E continuem sendo essas mulheres maravilhosas que vocês são, porque eu sempre digo que nós mulheres, nós nascemos com o DNA da coragem, porque para empreender tem que ter coragem, e como empreendedoras que somos, nós já somos mais do que vitoriosas, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!